Nós que foram chegando, tem lugar aqui à frente, tá? Fica à vontade, em nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 19, no versículo 9. Todos encontraram? Amém. Que assim diz as palavras proféticas: despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Você apenas o versículo 9, vamos ler novamente. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Vamos ler novamente, para finalizarmos aqui. Jó, capítulo 19, versículo 9. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. E tirou a coroa da minha cabeça. Eu só acredito porque está na Bíblia. Pela lógica humana, o que nós estamos vivenciando aqui no texto é uma grande mentira. Por quê? Porque um homem chamado Jó, que é o autor dessas palavras, ele está dizendo um pouco que equivocado, algo que não está acontecendo. Porque a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 19, no versículo 9, Jó está dizendo: Deus tirou-me da minha honra e tirou da minha cabeça a minha coroa. Mas o que Jó está dizendo aqui não passa de uma mentira. Por quê? A fase que Jó está vivendo está fazendo ele desacreditar no que Deus tem para ele. Eu vou repetir. Por causa de uma fase que Jó está vivendo, ele está vivendo desacreditado por causa da situação que ele estava vivendo. Então tem problemas que se levantam e vêm contra a vida das pessoas, que faz ela desacreditar que ela é capaz de ser feliz, que faz ela desacreditar que de fato ela tem uma promessa de Deus, que faz ela desacreditar que o que ela está vivendo naquele momento, ela vai conseguir sair dessa. Mas eu não sou pregador, eu sou profeta, e como profeta do Deus vivo, eu começo a liberar a primeira profecia aqui nessa noite. Levanta a mão direita, levanta também a mão esquerda, levanta as duas para você receber essa profecia que vai mudar a história da sua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus que toda mentira que o diabo conseguiu colocar na sua cabeça vai cair por terra nessa noite de hoje, porque o que Deus te prometeu continua sendo realidade na sua vida. Será que eu vim pregar para a igreja certa? Quando a Bíblia vai mencionar quem é Jó, Jó capítulo 1, versículo 1 em diante, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, reto e justo perante o... você está no culto, crente, vou pregar para platicar. Ele era um homem reto, justo, íntegro perante o Senhor. A Bíblia começa mencionando as características de um homem que era aprovado por Deus. Porque uma coisa é você ser aprovado pelos homens, outra coisa é você ser aprovado por Deus. Eu vou repetir. Uma coisa é você ser aprovado pelos homens, outra coisa é você ser aprovado por Deus. Tem pessoas que estão se matando para agradar homem e esqueceram de agradar a Deus. Tem pessoas fazendo de tudo para agradar pessoas e esqueceram de fazer o essencial para agradar a Deus. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus, com os olhos abertos, sem medo de errar a profecia. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Acabou o tempo de se matar por pessoas e chegou o tempo de fazer para Deus, para você viver o sobrenatural da parte de Deus. Olha para essa pessoa que está no seu cabeça, é bom que você acorda, ela, porque eu estou vendo gente cochilar. Balança ele e profetiza nessa noite. O que você precisa é fazer menos para os homens e fazer mais para Deus. Jó, o texto vai dizer que ele era um homem íntegro, reto e justo perante o Senhor. A Bíblia vai dizer que Jó, aqui no período bíblico, era um dos homens mais ricos da época de Jó. Então nós estamos falando de uma pessoa que não sabe o que é enfrentar dificuldade na vida. Nós estamos falando de uma pessoa que não sabe o que é ter fome dentro de casa. Nós estamos falando de um homem que desde a sua infância era um homem abençoado pelo Senhor. E Jó, a cada dia, ele era um homem próspero e abençoado perante Deus e perante as pessoas. Só que o texto vai dizer que algo vai acontecer na vida de Jó. Jó vai receber 3 notícias
que vai mudar totalmente o cenário que Jó estava vivendo. A primeira notícia que Jó vai receber é que ele vai perder os seus gados, vai perder os seus funcionários. A segunda notícia que Jó vai receber é que muitos dos seus bens foram levados. E a terceira notícia que Jó vai receber é que os seus filhos vão morrer. Um homem que não era acostumado com problema, um homem que não era acostumado com necessidade, ele vai enfrentar agora uma grande fase na sua vida por causa dessa adversidade que ele estava vivendo. Só que a Bíblia vai dizer que foi Deus que permitiu, para mostrar para os inimigos de Jó que Deus era na vida dele. Então há dois tipos de lutas, há dois tipos de problema. É aquela que você pega com as próprias mãos, mas é aquela que Deus permite para te provar, para fazer de você uma pessoa melhor. Eu vou repetir: há dois tipos de problema. Quantos tipos? Isso não é legal. Quantos tipos? 2. Aquele que você pega com as próprias mãos. E qual que é esse que você pega com as suas próprias mãos? É quando você acha que você é dono do seu nariz, e com aquele dinheiro que você tem na conta, com a faculdade que você tem, com a sabedoria que você tem, você acha que pode fazer as coisas do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Aí eu já sou maior de idade, eu faço a minha vida o que eu bem entender. Mas você precisa entender que todas as vezes que você sai fazendo as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, você pode lá na frente colher resultados que a culpa não é de Deus, que a culpa não é do diabo, mas é culpa da sua arrogância, ignorância e dureza do seu coração. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus, pois eu passei um dia manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Eu subo sobre esse altar para profetizar sobre a tua vida. A profecia que eu te entrego é essa. Levanta a mão direita para você receber essa profecia que vai mudar a história da sua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Acabou o tempo de passar luta, acabou o tempo de passar prova por causa de decisões erradas na vida, mas Deus te trouxe nesse culto de hoje para te dizer: é tempo que você vai tomar decisões certas, baseadas diante do propósito de Deus. Será que tem alguém que crê para te dar mas pastor, eu estou passando uma luta que você não sabe. O diabo está se levantando contra a minha vida. Não é o diabo, é porque a pessoa não ora, é rebelde, não obedece à voz de Deus, não se preocupa com as consequências do futuro. Aí a Bíblia vai dizer que é o segundo tipo de problema. O segundo tipo de luta é aquela que Deus permite, que Deus até permite que você venha passar por uma situação. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas capítulo 4, no Evangelho de Mateus capítulo 4, que quando Jesus ele acaba de batizar, para onde ele vai ser levado? Para o deserto. Para onde? Deus levou, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para quê? Para ser provado, para depois da aprovação, ele ser o quê? Honrado. Então você precisa entender que todas as vezes que Deus permite uma aprovação, que Deus permite uma crise, que Deus permite algo acontecer, não é para te humilhar, não é para te envergonhar, não é porque Deus não é na sua vida, é porque por detrás dessa aprovação vai acontecer um tempo de honra e um tempo de exaltação. Eu vim profetizar sobre a tua vida com os olhos abertos, sem medo de errar a profecia. Você não vai entregar os pontos por causa de um problema, você não vai desistir por causa de um problema, porque quando o Espírito Santo de Deus te fazer vencer essa fase, você vai viver o melhor momento da sua vida, você vai viver a melhor fase da sua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Deus, sela para mim essa profecia. É o teu André de Brumadinho que está pedindo, Jesus. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Você não vai desistir, você não vai entregar os pontos, porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer vencer essa fase e viver um tempo novo antes do ano acabar. Será que eu vim pregar para a igreja certa? Nós estamos falando de um homem chamado Jó, que não conhecia dificuldade na vida dele. Era um homem que tinha mais gado no período mesopotâmico. Era um homem que acostumava e administrava riquezas em suas vidas. Até que a luta, a prova chegou na sua casa. E você precisa entender que a luta, ela está sujeita a vir sobre as nossas vidas. Ninguém se programa para passar uma dificuldade. Quem aqui fez um projeto para passar a luta essa semana? Quando nós sentamos para projetar, o que nós projetamos? Domingo é Natal. Então precisa se virar, fazer meus corre aqui e ali, fazer hora extra para no sábado de tarde eu comprar uma picanha. O ano está terminando. Vou fazer hora extra para até dia 31 comprar minha passagem para ir para a praia. Ninguém profetiza coisa ruim. Nós só projetamos e programamos o quê? Coisas boas.
Mas só que a luta, a dificuldade, ela vem. E quando a luta vem, você precisa estar preparado para quê? Para lidar com as dificuldades e com os problemas da vida. Eu estou profetizando sobre a tua vida em nome de Jesus. Esse problema, os problemas da vida, não vão pegar você desprevenido e nem despreparado. Porque Deus te trouxe aqui nesse culto para te dizer: é noite que Deus vai te dar unção, é noite que Deus vai te dar graça, para que quando esse problema chegar, você venha estar debaixo do livramento e debaixo da proteção de Deus. E já um homem que não conhecia luta, problema na sua vida. Perdão. Até que o problema bateu na sua porta. Aí o texto vai dizer que Jó, ele vai perder família, vai perder animais, vai perder filhos, vai perder funcionário, vai perder riqueza. A enfermidade chegou e bateu na porta. Jó agora está enfermo. E uma situação que ele precisava de melhoria estava o quê? Só se agravando. Se agravando, e a cada dia que passava, Jó estava o quê? Piorando na ótica e na lógica humana. Só que essa fase que Jó estava vivendo era uma fase que Deus estava permitindo, porque Deus queria mostrar para o diabo que Deus não era só Deus na vida de Jó, mas como Jó também estava debaixo do propósito de Deus. O que as pessoas estão chamando do seu fim, Deus está chamando de um processo para fazer de você uma pessoa melhor. Eu vou repetir de novo. O que as pessoas estão dizendo que acabou, Deus está dizendo, é só questão de minutos para eu fazer coisas novas acontecer. Eu não estou dizendo eu acho, eu estou afirmando isso aqui em Deus. Eu não estou jogando barro na parede para ver se gruda. Eu não estou jogando água com açúcar no pó preto para ver se vira café. Eu estou aqui na qualidade de profeta para profetizar sobre a tua vida. Tem pessoas que entrou aqui desacreditadas por causa de um problema, mas Deus nessa noite vai resolver esse problema e você vai terminar o ano com paz, com alegria no teu coração, porque Deus hoje vai te dar vitória. Será que tem alguém para crer, para ter uma vitória? Aí Jó agora fica enfermo, preste atenção. Jó agora fica enfermo, só que a situação que Jó estava vivendo na terra, ela já estava resolvida no mundo espiritual. Resolvida aonde? Porque às vezes nós focamos demais na terra e esquecemos aquilo que é espiritual. Às vezes nós focamos demais nas coisas desses séculos e deixamos de ficar atento e prestar atenção com aquilo que é espiritual. Por que no mundo espiritual estava resolvido? Porque Deus havia dito para o diabo que quem quis tocar na alma de Jó, Deus falou: você pode tocar em Jó, mas eu não te dou o direito de tirar dele a vida. Então no mundo espiritual já estava resolvido. Mas sabe qual que é o problema das pessoas? É que quando o problema chega, ela se desespera e ela quer se afastar e se distanciar de quem pode dar para ela a vitória. Aí quando a luta vem, a pessoa quer sair da igreja. O problema chega, a pessoa quer virar as costas para Deus. O problema bate na porta, a pessoa quer ficar com raiva de Deus, não quer vir na igreja, não vem no culto. Mas aí por causa de um problema, o diabo consegue enganar ela, que ela não vai conseguir vencer essa fase. Foi o que aconteceu com Jó. O que Jó estava passando era um momento. Era um quê? Era um momento. Só que esse momento que Jó estava vivendo conseguiu trabalhar na cabeça dele ao ponto dele dizer: acabou. Aí o texto vai dizer em Jó capítulo 19, versículo 9, a qual nós lemos, que diz assim: despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. No capítulo 19, Jó, ele está dando uma resposta para um dos seus amigos. Quando nós lemos nos originais, no grego, todas as vezes que vai falar sobre os três amigos de Jó, está entre parênteses. A Bíblia vai dizer que Jó, no capítulo 19, preste atenção, não deixa nada roubar sua atenção. A Bíblia vai dizer no capítulo 19 que Jó estava dando uma resposta para um de seus amigos. Quando nós pegamos o versículo 1, nós vamos ver que Jó está dialogando no capítulo 19 com os seus amigos. Só que quando chega no versículo 3, Jó começa a alterar sua conversa. Nós percebemos que no versículo 3 em diante, Jó começa a ficar estressado quando ele está dando respostas para um dos seus amigos.
Então, por causa dessa resposta que Jó estava dando para o seu amigo, um dos seus amigos, ele começa a ficar estressado e nervoso. Quando chega no versículo 9, Jó já perdeu totalmente o controle emocional, aí ele já entra na carne e ele deixa com que a carne comece a falar mais alto. Ou seja, enquanto ele está dando uma resposta para o seu amigo, ele começa a ficar alterado. Então o texto está claro em nos dizer que todas as vezes que você está na luta, todas as vezes que você está passando uma prova complicada na sua vida, uma fase ruim e difícil na sua vida, as pessoas que estão do seu lado, elas vão influenciar muito em levar você para a derrota ou levar você para a bênção. Tem pessoas que não são aprovadas por Deus na sua vida, você está chamando de amigo. Tem pessoas que Deus não tem aliança com ela, você quer fazer com que essa pessoa se torne ciclo de amizade na sua vida. Tem pessoas que Deus quer tirar da sua vida e você está insistindo para poder ficar. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: amizades erradas é prejuízo na certa. Mas Deus hoje vai arrancar do seu lado todas aquelas pessoas que tiram o teu emocional, todas aquelas pessoas que não edificam, todas aquelas pessoas que não provém de Deus na tua vida. Deus hoje vai arrancar, porque você vai sair daqui estruturado para resolver os problemas da vida. Jó, quando ele está dando a resposta para um dos seus amigos, ele começa a ficar alterado. E a situação que ele está vivendo era só uma fase. Deus não tirou coroa de Jó. Deus não tirou, como diz o versículo 9, a honra de Jó. Porque o momento que você está passando não pode tirar de você a honra. Você pode estar na luta, mas você pode estar na prova. Mas se você for um homem de caráter, se você for uma mulher de caráter, o seu caráter não vai te corromper nessa situação. Você pode estar passando pelos piores momentos da sua vida, mas se você estiver em Deus, essa luta não consegue tirar a sua honra, porque você tem caráter, você tem postura, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Aí Jó, por causa de uma fase que ele está vivendo, ele deixa de acreditar na promessa de Deus na vida dele. Tem pessoas que por causa de uma luta, tem pessoas que por causa de uma fase difícil, ela deixa de acreditar que Deus é na vida dela. Mas eu vim profetizar em alto e bom som sobre a tua vida. Isso aqui é culto pentecostal, é mão para cima, receber a profecia e Deus mudando a história da sua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Essa luta não vai mais te enganar, esse problema não vai mais te enganar, essa fase que você está vivendo não vai conseguir te enganar, porque você está debaixo da promessa e da proteção de Deus aqui nessa luta. É quando a luta chega, aí a luta acontece, o problema chega, a dificuldade chega na vida da pessoa, aí o que ela começa a fazer? Não vou na igreja mais não. Eu vou mexer com isso mais não. Eu faço as coisas direitinho, eu tento fazer as coisas certas, mas estou passando por luta, não vou mexer com isso mais não. Aí por causa de um momento que ela está passando, essa dificuldade que ela está enfrentando, consegue fazer ela acreditar que Deus não é na vida dela. Aí por ela não acreditar que Deus é na vida dela, o que ela quer fazer? Ela quer desistir da vida. Ela quer desistir do seu relacionamento. Ela quer desistir da sua família. Ela quer desistir dos seus sonhos. Ela quer desistir dos seus projetos por causa de uma fase que ela está vivendo. Deus não tirou nada de Jó. Deus não tirou a honra de Jó. Você passar por luta não significa que Deus vai te envergonhar. Isso não é ser desonrado. Ser desonrado é ser mentiroso, sem caráter, sem postura. Deus não tirou a honra de Jó. E Deus não tirou a coroa de Jó. A coroa fala do governo, do reinado. Jó não era rei. Jó era um homem rico, mas ele não era rei. Então para que coroa? A coroa fala da honra. A honra que Deus te deu, o momento que você está vivendo, não pode arrancar ela de você. Eu vou repetir de novo. A coroa, a honra que Deus te deu, não pode arrancar de você. A luta que você está vivendo não pode arrancar de você a honra que Deus te deu. Você pode ter caído, você pode ter errado, você pode ter falhado, você pode ter pecado, você pode ter tropeçado no decorrer da vida, mas isso não significa que Deus te rejeitou. Isso não significa que você não é homem, não é mulher de Deus. Mas eu estou profetizando em nome de Jesus. Você está nas mãos de Deus, e toda mentira, todo engano, toda falsidade vai cair por terra nessa noite de hoje. E o que Deus determinou para o teu
Tem pessoas que, por saber o momento que você está vivendo, eles querem sentenciar o seu futuro. Não vai dar mais certo, vai ser para sempre assim, não vai para frente. E fulano voltou a beber. Fulano está fazendo aquilo. Porque a pessoa conhece o seu momento, mas ela não conhece a honra de Deus na tua vida. Eu não estou dizendo eu acho, eu estou afirmando isso aqui em Deus. Deus hoje está quebrando palavra de homens contra a sua vida. Deus hoje está quebrando toda palavra ao contrário contra a tua vida. Porque o que você vai viver não é essa fase. O que você vai viver é a honra, é a exaltação que Deus tem para o teu futuro em nome de Jesus. Bata no peito e diz: o que as pessoas pensam. Tira graça com fé e com unção. O que as pessoas pensam não vai invalidar a promessa de Deus na minha vida. Deus não tirou nada de Jó. Meus irmãos, me perdoam que eu estou um pouco bobo hoje. Deus não tirou nada de Jó. Mas a fase que Jó estava vivendo conseguiu fazer ele acreditar que ele não era mais honrado, que ele não tinha mais promessa. Aí tem lutas na vida da pessoa que ela acontece, que a pessoa passa a acreditar que Deus não é mais na vida dela. Aí a enfermidade chega na vida da pessoa, o que é que ela imagina? Minha vida acabou. Ela quer entregar a depressão, ela quer se entregar à tristeza. Aí o relacionamento acaba por causa de uma fase, ela quer desistir da vida, ela não consegue acreditar mais em ninguém. Por causa de uma porta que se fechou, ela acha que Deus já não é mais na vida dela, que Deus não é mais na história da vida dela, por causa de uma... vou ter que começar a mensagem tudo de novo, pai. Por causa de uma fase, por causa de uma... isso tá legal. Por causa de uma fase que ele estava vivendo, ele deixa de acreditar no futuro dele, por causa de uma fase. Você precisa entender que todo problema é uma fase na vida. Toda dificuldade é uma fase na vida. Você não pode permitir com que o problema te engane e faça você desacreditar na promessa de Deus na tua vida. Mas eu venho nessa noite de hoje, com a permissão do Todo-Poderoso, debaixo do sangue do Cordeiro e com a unção do Espírito de Deus que está sobre a minha vida, a profetizar sobre a tua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Deus vai arrancar do teu coração, da tua mente, da tua alma, toda mentira, todo engano, e você vai voltar a acreditar na promessa de Deus. E o ano não vai terminar sem que você desfrute das promessas de Deus que está preparado para você em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está no seu em balança e profetiza para ela: se prepare para vencer essa fase e viver o que Deus tem para você. Amém. O diabo ele consegue trabalhar no psicológico da pessoa, na pressão do momento, por causa de uma luta, por causa de um problema, por causa de um telefonema. O crente estressa, a pessoa fala palavrão, quer desistir de tudo. Às vezes ela ouve algo e nem sabe se é verdade, mas ela já fica nervosa com o calor do momento, já fica estressada, fala palavrão, apela, quer quebrar as coisas, quer fazer isso, quer fazer aquilo, por causa de um momento. Jó está enfrentando uma fase. Quando nós lemos os 42 capítulos do livro de Jó, nós não vamos ver em momento algum Deus tirando de Jó a coroa e a honra. Mas por causa da fase que ele está vivendo, Jó está dizendo: eu fui desonrado e Deus tirou de mim a coroa. Era como se Jó estivesse falando: acabou a história da minha vida. Acabou por quê? Por causa de uma fase que ele estava vivendo. Mas o Deus que já tinha resolvido no mundo espiritual a sentença de Jó, era o Deus que estava sustentando Jó. Eu vim profetizar: nas dificuldades da vida você não vai passar sozinho. Nas adversidades da vida você não vai passar sozinho, porque Deus vai te dar graça, Deus vai te dar unção, e Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai voltar a